Amém. Graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre. Este é o dia que o Senhor fez e a gente deve se alegrar nele e regozijar-se nele. Que bom estarmos juntos, unidos e reunidos como povo de Deus, na casa dele, na presença dele, para juntos celebrarmos o seu santo nome. Esperamos de coração que ele fale ao seu coração nessa hora e que ele receba o seu louvor e a sua adoração. Mas sabe, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados, ou esse pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que todo pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar em confissão nessa hora. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel apesar de nós. Agora, Senhor, a cada filho teu e filha tua que nessa hora, com sincero arrependimento e contrição, diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, se colocam e te pedem, te suplicam graça, misericórdia e favor. Que o Senhor dos altos céus derrame graça sobre as nossas vidas, nos perdoe os pecados, nos limpe, nos lave, nos tornando mais alvos como a neve, como diz a tua palavra, pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados todos, cometidos em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Não por nosso merecimento, mas porque clamamos e pedimos em favor e pelo nome único de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, podemos com alegria louvar ao nome do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Das alturas sou filho de Deus.
Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro e és santo, sim, és digno de louvor e ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Queridos irmãos, irmãs e amigos, quero cumprimentá-los com uma boa tarde e noite deste domingo e que os momentos que vamos estar juntos expondo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, sejam de edificação, de construção, a fim de que a fé seja firmada e as certezas eternas que nos são transmitidas sejam acolhidas pela mente e pelo coração, para que da mente, como diz a Bíblia, a palavra de Deus goteje para o coração, isto é, para o ser, e passe a ser vida em nossa vida. Eu quero refletir com vocês de modo simples e bem objetivo sobre o seguinte assunto: passos para uma mente renovada. Passos para uma mente renovada. E a palavra que eu quero lhes dar, o texto bíblico está em Romanos 12 e verso 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos,
capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Passos para a renovação da mente, passos para uma mente renovada. O filósofo René Descartes, conhecido mundialmente como Descartes, que é o sobrenome, ele deixou uma frase curta, 3 palavras, mas que tornaram conhecida em todo o mundo. E essa é uma frase citada, afirmada, reafirmada em escolas de filosofia, em pensamentos filosóficos, em avaliações filosóficas. E a frase que Descartes deixou e que perpetuou-se é esta: penso, logo existo. Penso, logo existo. Hoje, algo de uma lógica tremenda, algo de uma racionalidade tremenda. Eu penso, então existo. Quando eu não penso mais, não existo. Morri. Então, o pensar é uma característica da pessoa viva. O pensar é uma característica de quem reflete. E nós existimos e pensamos, pensamos e existimos. O grande problema é que a nossa mente é influenciada por muitas coisas que ouvimos, que vemos, em conversas que trocamos, em sermões que ouvimos, em rituais que participamos, em cursos que fazemos. Todas estas coisas, além de um sem número de coisas, influenciam, afetam e vão formando o nosso pensamento. E quando muitos partem, morrem, perpetuam-se no pensamento que deixaram. O pensador que deixou em uma frase, ou em uma palestra, ou em um livro, o pensamento dele, que é a definição da sua própria existência e fé. No entanto, o nosso cuidado, queridos, é porque há muitas coisas que formam o pensamento, boas e más. Há muitas influências que geram o corpo do pensamento, que são saudáveis e nocivas, doentias, patológicas. Há pessoas que não param para refletir que nós somos o que pensamos. É o que colocamos para a mente que vai se transformar em atos, em gestos, em postura na vida. Eu digo aos meus filhos que assim como uma comida no almoço, por exemplo, se estiver estragada, faz mal ao estômago, ao intestino, cria dores, gera enfermidades, assim também a qualidade, entre aspas, do alimento que colocamos na mente vai formar o nosso pensamento, vai determinar se será um pensamento saudável, bonito, ou se será algo nocivo, perigoso, ameaçador. Se você tem, como nós temos todos, cuidado com o que comemos, tenha cuidado com o que ouve, com o que vê e com o que lê. Nem tudo que é bonito é saudável, nem tudo que é falado de forma bonita é saudável, nem tudo que parece espiritualmente sadio é saudável. Cuidado com a formação do pensamento, porque ele se instala, ele passa a residir na sua mente. E eu quero refletir com você quais são os passos que devemos dar para um pensamento, para uma mente renovada. Há vários textos bíblicos e eu não vou ler, porque senão demora muito. Por isso eu peço que você tenha papel e uma caneta na mão. Se você tem interesse em estudo bíblico, é o que eu quero fazer. Pegue um papel, pegue uma caneta e vá anotando o que é que acontece com a mente renovada.
A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 e verso 1, Colossenses 3 e 1, e também em Efésios 2, de 5 a 6, que nós ressuscitamos com Cristo. Quando nós nos entendemos espiritualmente mortos e fadados, destinados a uma morte eterna, quando nós começamos a instalar na mente, no coração, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, que já duram milênios, estão aí, não há progresso, não há ciência, não há filosofia, não há espiritualidade paralela que conteste, que destrua, que acabe, que detone, porque é palavra de Deus. Este livro, os primeiros livros têm mais de 2.000 anos, 3.000 anos, e perpetuam-se, estão até hoje, século 21, século da informática, da ciência, das coisas rápidas, mas a palavra, a Bíblia, está viva. Então a Bíblia nos ensina isso, que quando nós enchemos o pensamento desta palavra, quando lemos esta palavra, eu tenho dito que não é só estudar é necessário, mas ler. À noite, por exemplo, antes de dormir, encha a mente, ponha para dentro e daqui a 15 dias faça uma avaliação. Se não houve alívio e, em muitos casos, cura de problemas situados na mente. Nós ressuscitamos com Cristo. Quando nós lemos aí Colossenses 3 e 3, nós aprendemos que uma mente cheia da palavra de Deus, ela começa a morrer para o mundo. Não é para o mundo natureza, não é para o mundo que nós caminhamos, passeamos, viajamos para uma praia bonita, não é nada disso. Mundo, do ponto de vista bíblico e teológico, tem muito mais a ver com sistema, com o status quo do mundo onde nós vivemos, os valores, os desejos, as vontades, as decisões. Por exemplo, o sistema no mundo é competitivo, no reino de Deus é de comunhão e harmonia. No mundo, o sistema ensina que primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, e se houver mais pontos, eu. A palavra, no sistema de Deus, a palavra de Deus ensina que em primeiro lugar é o Senhor Jesus Cristo, o meu irmão, e assim nós nos abraçamos e um ajuda o outro e seguimos junto. A mente renovada, ela começa a perder o egoísmo, o egocentrismo. A mente renovada começa a olhar para o próximo, a pensar no próximo, a querer ajudar, a querer amar, a querer estar junto. Colossenses também nos ensina no capítulo 3, versos 9 e 10, que nós começamos a ser vestidos como uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. O que é estar em Cristo, queridos? É obedecer ao que ele fala. Estar em Cristo não é ser religioso. Tem muito religioso que vive de regrinha e não vive em Cristo. Estar em Cristo é seguir o que ele ensina, é crer no que ele fala. Amai-vos uns aos outros é amar, não é falar bonito. Biblicamente, amar significa querer o bem do outro. Amar o outro é querer o bem do outro. Quando nós estamos em Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. A palavra koinonia tem mais ou menos o sentido de ir e vir, a permuta, a troca. Quando você conversa, você ensina, você aprende. Quando você está alegre, isso também é trocado com o próximo, é o reino da comunhão. E em quarto lugar, Colossenses capítulo 3, aliás, Isaías capítulo 55, versos 7 e 8 diz que nós começamos a deixar os pensamentos ímpios. O que é impiedade? Do ponto de vista bíblico, é ilegalidade. O ímpio é aquele que crê, adota e caminha longe da verdade do evangelho. Esse é o ímpio. O pio não é aquela figura que se imagina, aquele rostinho. O pio é simplesmente o que vive na piedade, que é a legalidade do ponto de vista bíblico.
É aquele que lê, crê e pratica. É isso que a Bíblia chama a encarnação do Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus é a encarnação do Verbo. Não é só discurso, é palavra e atitude harmonizadas. Qual é a dificuldade de muita gente, principalmente na classe política? É que os discursos são lindos, mas esses discursos não encarnam, não se tornam atitudes. Esse verbo não encarna. Quando nós cremos e quando nós temos a mente sendo renovada para um pensamento renovado, nós começamos a deixar os pensamentos que estão afastados da lei, da palavra de Deus, e começamos a andar conforme, e logo percebemos e vemos que esse é o caminho. Este é o destino que nos é proposto. Neste caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, qual é a natureza? Como é que você pode perceber que você está começando a ter uma mente renovada? Quais são os sinais que a Bíblia aponta? Outra vez em Colossenses 3 e verso 1, a Bíblia diz que nós começamos a buscar as coisas do alto. Interessante é que essa palavra buscar significa ir e trazer. A palavra despenseiro na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos despenseiros de Deus. Despenseiro é aquele que vai buscar na despensa para servir à mesa. Esse é o despenseiro. Buscar as coisas do alto não é pensar, meditar, fazer viagens imaginativas. É pegar os valores do alto que estão aqui na palavra de Deus, a Bíblia, e trazê-los para a realidade, para que se transformem em atitudes, em coisa concreta, palpável, tangível e visível. Quando o pensamento e a mente começam a se renovar, no verso 2 de Colossenses 3, a Bíblia diz que nós pensamos na coisa do alto, as coisas do alto. Você já parou para refletir que tudo começa com o pensamento? As coisas mais extraordinárias começam com o pensamento. As descobertas mais espetaculares começaram com o pensamento. Os discursos mais maravilhosos também, e também as coisas ruins. O crime, o pecado, a transgressão, tudo começa muitas vezes com um pensamento pequenininho, como uma semente, e vai crescendo, e vai brotando, e transforma-se em atitude, e daqui a pouco você já não tem força sobre ele. Eu tive um amigo cujo filho foi assassinado num carnaval. Tenho um amigo e irmão em Cristo. E foi uma coisa terrível. Atiraram no rosto dele, 23 anos de idade. E alguns meses depois, esse amigo, que é um cristão assumido, ele resolveu ir à prisão conversar com aquele rapaz. E na conversa que teve com aquele rapaz que tirou a vida do seu filho, ele perguntou: por que você fez isso? E ele me contou que a resposta foi terrível. E ao mesmo tempo despertou dó, pena. O jovem olhou para ele e disse: doutor, eu sou isso. É isso que eu sou. Você sabe por que ele era aquilo? Porque alimentou a mente com aquilo. Porque alimentou a mente com aqueles desejos. A mente transformou tudo em atos, em atitudes, em estilo de vida, em programa de existência. Portanto, buscar na língua grega significa ir buscar e trazer de lá para cá. Agora, quais são os frutos de uma mente renovada? O que é que ela produz? Como é que você identifica uma mente renovada? Romanos 12, 2, Romanos 12, capítulo 12, verso 2, diz que a mente renovada não se conforma com o sistema, com o mundo. A palavra
conformar é tomar a forma, é assumir o formato. A palavra conformar é formar com. Quem ouve, quem aprende, quem instala, quem crê nesse sistema de destruição, de ódio, de uma competição que elimina, de mentiras, de rebeldia, quem acostuma-se com ele, vai formando a mente conforme a mente fica conformada com o sistema. Então, quem tem a mente renovada pela palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não vive com a mente no formato do sistema em que nós vivemos, não se conforma. Em segundo lugar, em Romanos 12:2 ainda, diz a Bíblia que a mente é transformada e renovada pela palavra de Deus. Esse trans indica uma transformação além do que se pensa. E não apenas transformada, mas continuamente renovada, refeita, reenergizada, para usar uma palavra que é muito usada atualmente. Romanos 12:2 diz que nós não nos conformamos com o sistema, não formamos com ele, e a nossa mente é transformada pela renovação. E João, Evangelho de João, capítulo 10 e verso 10, diz que essa renovação da mente concede vida abundante, vida em exagero. Vida não é sobrevida. O Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em exagero, qualidade de vida. Há algumas semanas nessa pandemia, e nós aqui conversando, meu filho caçula disse: pai, como é bom ter uma casa para a gente ficar. E eu disse: meu filho, não é a casa, é o lar. Há muitos palacetes por aí onde não há paz. Há muitos palacetes por aí onde não há comunhão. Há muitos palacetes aí que as pessoas estão obrigadas porque não podem sair. Mas quando há um lar, o ambiente de um lar, você não sente o tempo passar. Parece que foi ontem. A Bíblia diz que quando nós temos uma mente renovada, nós passamos a entender o que é vida. Vida é dormir em paz. Vida é ter paz, é andar sem maiores preocupações. Vida é saber que vive-se um dia por dia. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Eu já recebi muitas pessoas no gabinete que eram depressivas porque viviam no passado. Uma senhora me disse certa vez: o que eu tenho de bom na vida, bispo, está há 30, 40 anos atrás, mas nunca tive nada de bom. Outros vivem do futuro que ainda não chegou, são os ansiosos e não dormem. E é comprimido para cá, agonia para lá, como vai ser, o que é que vai acontecer, como é que eu vou resolver, nada chegou. Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Dormiu, acordou, alimentou-se, chega à noite, vai dormir, obrigado, Senhor, mais um dia que foi, o de amanhã está entregue a ti. Mente renovada pensa assim. Mas diz também Colossenses 3:4 e João 3:2, que a mente renovada glorifica, exalta, louva o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de ir para a conclusão, o que eu quero deixar com vocês hoje, queridos, numa linguagem simples, não é oratória, é conversa, é o seguinte: você é o que está na sua mente. É o que você põe para dentro que vai sair. É o que você instala que vai direcionar sua vida. E você alimenta a mente pelo que vê, cuidado com o que vê. Você alimenta a mente pelo que ouve, cuidado com o que ouve. Você alimenta a mente com o que lê, cuidado com o que lê. Nada disso é impune quando erramos no que vemos, no que ouvimos, no que lemos. São
essas coisas que vão determinar paz interior. Eu tenho um amigo compositor lá de São Paulo chamado Guilherme Kerr, e há muitos anos Guilherme, conversando comigo, ele disse: paz, Alexandre, não é ausência de guerra. A verdadeira paz se tem no meio da guerra, do dia a dia, da batalha, da luta. Na hora que a coisa fica difícil, apertada e as sugestões começam a chegar, a mente alimentada pela palavra, a mente renovada pela palavra de Deus, ela reage com soluções positivas, abençoadas, boas, dignas, que honram, que elevam, que abençoam a pessoa e toda a família e quem estiver por perto. Cuidado, porque conformar-se com o sistema é tomar a forma do sistema. E aí, aquilo que é lá fora, alguém diz, da porta para dentro é diferente. Não é, vai continuar sendo. Disputa, competição, briga, contenda, desrespeito, violência. Já contei que há anos eu recebi um rapaz no gabinete que me disse o seguinte, um jovem com 17 anos, diz que eu procuro sair de casa antes que meu pai acorde e só volto quando sei que ele está dormindo. Isso é família? Qual é o problema? São os valores de um sistema competidor, destrutivo, o vale tudo da vida que vem para dentro de casa. Eu concluo pedindo a Deus que a renovação da nossa mente seja uma realidade constatada por todos em nossa maneira de viver. Ela é boa, não é boazinha, ele é bom, não é bonzinho, bonzinho é outra coisa. É benigno, é saudável, é simples. É isso que uma mente renovada pela palavra de Deus faz. Agora, a renovação só é possível na vida de pessoas, prestem atenção, inconformadas e que cansaram de sofrer com as derrotas produzidas pelo pecado, pela transgressão. Quando chega naquele ponto, eu não aguento mais, diz assim. Eu recebi certa vez um empresário no gabinete, e eu não o conhecia, e ele chegou, alguém indicou, e ele olhou para mim, para o pastor Tércio, e disse assim, ou eu resolvo a minha vida aqui, ou eu me mato. Nos vimos diante de uma situação difícil, bem-sucedido, rico, tem o que muitos desejariam ter, mas não havia paz interior. Ou eu resolvo aqui, ou eu tiro a minha vida. No Rio de Janeiro, eu conheci o filho de um multimilionário, dono de um grande edifício na Avenida Rio Branco, que pulou do 22º andar e deixou uma carta, que estava tirando a vida, com medo de perder tudo o que tinha. Então, queridos, a mente, olha aqui, estou concluindo, é a mente que vai determinar o estilo de vida que a gente leva. Se ela for conformada, se a mente for construída com os valores da palavra de Deus, não estou falando de religião, pega a Bíblia e leia, não precisa ninguém ali por perto, leia, ponha para dentro, e depois de 90, 120 dias, veja, só leia, e vá dormir, leia, e vá dormir, e a sua mente vai se conformando, e você vai conhecer paz, alegria, segurança e felicidade. Deus nos abençoe e que nós aprendamos com a simplicidade da Bíblia a dar os passos para que tenhamos uma mente renovada. Conheci mulheres que foram prostitutas, conhecidas na cidade, são missionárias agora e pregam o evangelho. Conheci homens que foram criminosos, assassinos, e que se tornaram pastores. Um deles morreu lá na Bahia, pastoreando uma igreja. Conheci gente absolutamente desprovida de bom senso, que passou a viver com sensatez. Não foi religião, não foi igreja prioritariamente, foi isto aqui. Por isso que em muitos países
ela se torna proibida, porque até os que não creem nela sabem que ela tem poder para transformar, para mudar e para fazer de você uma nova vida. Deus o abençoe, Deus a abençoe, e juntos vamos formar com a nossa mente a palavra de Deus. Amém. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. E saber que Tu és o meu pastor basta para a minha vida. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante de quem Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Só Tu és, Pai, o meu bem mais precioso. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10, o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações, e os seus barris ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tempo de ofertório é tempo de entrega de vida, primeiramente. Se a nossa vida, o nosso coração não está no altar do Senhor, qualquer outra forma de entrega não é tão preciosa assim. Não é break em culto e nós subsistimos único e exclusivamente com a entrega voluntária de dízimos e ofertas. Antes de ser uma questão financeira, é uma questão de cumprimento e obediência à palavra de Deus.
Se você que nos assiste nessa hora é um convidado, é um visitante, de forma alguma se sinta obrigado ou constrangido a participar desse momento. É muito particular dos membros e congregados, aqueles que já caminham conosco enquanto ministério da Igreja Episcopal, Catedral da Reconciliação. As nossas contas estão disponibilizadas e você, na comodidade do seu lar, da sua casa, poderá fazer a sua transferência, o seu depósito, e não precisa enviar qualquer comprovante para quem quer que seja. É algo entre você e Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, o sustento dele para você e o quanto ele tem sido bom e fiel na sua vida, e em gratidão você devolve a ele uma pequena parte do seu sustento. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração na manhã de hoje. Logo mais às 17 horas teremos o nosso culto, além de online, presencial. E se você tem a disponibilidade em vir, faça a sua inscrição. Os links estão aí também disponibilizados nas páginas e na parte dos sites da nossa Catedral da Reconciliação, nos grupos do WhatsApp. Você poderá estar conosco com a sua inscrição prévia. E se não puder vir presencialmente por qualquer razão, nos acompanhe ainda de forma online, pela internet, pelo YouTube, o canal da igreja, e você também participará em culto, junto conosco na tarde de hoje. Trazemos um abraço do nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes, que continua se cuidando e guardado as medidas necessárias, não é, diante desse momento que a gente está passando, mas muito saudoso e desejoso de estar sempre em nosso meio. Um abraço dele para toda a sua igreja nessa hora também. Amém. Oremos por ele, por Carmen, pelos filhos todos, que Deus os abençoe nessa hora. Amém. Os nossos ministérios continuam desenvolvendo as atividades, alguns retornaram aos encontros presenciais. Se você já faz parte dos ministérios, então se intere no seu próprio ministério. E os nossos cultos presenciais, além do domingo às 17, na quarta-feira às 20 horas também, por inscrição prévia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer essa oração final e receber a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, nos abençoa nessa hora, nos alimenta em Tua palavra e nos dá um início de semana por Ti abençoado e guardado. Nos protege de todo mal e perdoa os nossos pecados mais uma vez. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e incomparáveis consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos nos despedir com o Ide. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz, vão em paz, que Deus a todos nos abençoe. Um bom início de semana a todos. Amém.